Que era para ser uma manhã divertida, vendo filhotinhos de cachorro, acabou se tornando um pesadelo para essa família. Esse caso aconteceu em 1993 e até hoje choca essa cidade. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Holly Kristen Pierning nasceu em 19 de janeiro de 1983, em Grafton, Massachusetts, filha do casal Rick e Tina. Ela foi a primeira filha deles. Logo após, eles tiveram mais 2 filhos, Andrew e Zachary, e ela levava o título de irmã mais velha muito a sério, sempre os protegendo. Holly era brilhante, daquelas crianças que facilita o trabalho dos professores. Ela adorava ciências, animais e sonhava em se tornar uma bióloga marinha um dia. Seus pais, embora divorciados, faziam de tudo para dar o melhor para seus filhos. Mesmo separados, eles tinham uma boa relação. No verão de 1993, Holly, de 10 anos, tinha acabado de terminar a 4ª série e estava passando uma semana com o pai e os irmãos na casa de campo dos avós em Sturbridge, Massachusetts. Era um daqueles lugares perfeitos. Estradas de terra tranquilas e arborizadas, um belo lago e vizinhos que acenavam das varandas. Nada ali parecia perigoso. Era para ser uma semana de natação, se divertindo procurando animais nas florestas e noites em claro com lanternas. Na manhã de 5 de agosto de 1993, Rick levou seus filhos ao lago depois do café da manhã. A água estava quente, o céu estava limpo e Holly, como sempre, não queria sair. Depois de convencê-la, os 4 voltaram para casa para se secarem e relaxarem. Seu pai contou aos filhos que um dos vizinhos tinha uma ninhada de filhotinhos de cachorros e que eles tinham convidado a todos para verem os filhotes perto do meio-dia. Holly e seu irmão de 5 anos, Zach, mal conseguiam ficar quietos, só de pensar nisso. O pai deles disse que podiam ir até a cerca para vê-los. Era só algumas centenas de metros dali, descendo a estrada de terra tranquila. Uma vizinha lembrou-se mais tarde de ter passado de carro por volta do meio-dia e visto 2 crianças pequenas perto da cerca, Holly e outra criança, provavelmente seu irmãozinho, ambas olhando para o quintal, sorrindo para os filhotes que pulavam do outro lado. Pouco depois, o Zach voltou para casa sozinho. Ele entrou, se sentou no chão, começou a brincar com seus brinquedos e o pai perguntou aonde a Holly estava. E ele disse que ela tinha ficado mais um tempo para brincar com os filhotinhos. De início, o pai não se preocupou, afinal, ela adorava animais. Mas já era quase hora do almoço, então ele mandou os meninos buscarem a irmã. Alguns minutos depois, eles voltaram correndo. Andy, de 7 anos, segurava um dos sapatos de Holly com força. Ele olhou para o pai e disse as palavras que gelariam o sangue de qualquer um. Sequestraram a Holly. Rick saiu correndo, disparado em direção à cerca do vizinho onde Holly foi vista pela última vez. Sem marcas de pneus, sem luta, sem sinais de pânico. Quem a levou fez isso silenciosamente, com cuidado. Ele gritou o nome dela, verificou a casa do vizinho, depois colocou os meninos no carro e dirigiu por todas as estradas de terra que encontrou, chamando por ela. Mas não encontrou nenhum sinal da menina de 10 anos. Quando era quase 1h da tarde, ele ligou para a polícia. A polícia cercou a área, policiais locais, policiais estaduais e o departamento do xerife. Todos foram até lá. A comunidade compareceu em peso, vizinhos batendo de porta em porta, revistando galpões, garagens, até mesmo porões, na esperança de que ela tivesse se perdido e estivesse apenas escondida. Holly não estava escondida. Ela havia sido levada, e a única coisa que ela deixou para trás foi aquele sapato, algo que sua família acredita que ela deixou cair de propósito, uma pista para eles a encontrarem. Nos dias que se seguiram, a busca por Holly tornou-se uma das maiores da história de Massachusetts. Todos esperavam que isso terminasse com a maioria dos casos de crianças desaparecidas, com lágrimas de alívio, não com tristeza. Mas logo no início havia uma pista estranha que chamou a atenção. 2 meninas de 16 anos que moravam perto contaram à polícia sobre algo que viram naquele mesmo dia, mais ou menos na mesma hora em que Holly e seu irmãozinho estavam perto da cerca observando os filhotes. As meninas foram até o portão da casa para pegar a correspondência,
quando viram uma caminhonete de cor clara em alta velocidade na estrada de terra. O motorista foi descrito como um homem branco, meia-idade, com barba e usando um chapéu. Conforme seu carro se aproximava delas, ele reduziu a velocidade e ficou olhando para elas. Não era um olhar qualquer, mas um olhar que dava arrepios. Uma das meninas disse depois que realmente achou que ele fosse pular do carro e agarrar uma delas. Elas correram de volta para casa, onde o pai estava trabalhando do lado de fora. Naquele momento, foi apenas algo estranho que aconteceu e que você tenta esquecer, até que a notícia do desaparecimento de Holly se espalhou. Aí, deixou de parecer algo aleatório. A polícia investigou. Aquela caminhonete se tornou uma das primeiras pistas, mas como tantas outras coisas nesse caso, não levou a lugar nenhum. O motorista nunca foi identificado e os investigadores não conseguiram provar que ele tinha qualquer envolvimento no desaparecimento de Holly. Apenas mais um beco sem saída e um mapa cheio deles. Enquanto isso, as buscas se arrastavam. Os dias se transformavam em semanas. Sua foto estava espalhada por toda parte. Colado em postes, em panfletos, estampado nas primeiras páginas dos jornais locais. Toda a região estava determinada a encontrá-la. E então, 79 dias depois, o pior aconteceu. Em 23 de outubro de 1993, um grupo de caçadores passeava com seus cães na mata perto da Five Bridge Road, em Springfield, Massachusetts, quando os cães começaram a se comportar de maneira estranha. Seguindo-os, os homens se depararam com algo pequeno e fora do lugar entre as folhas. Era um crânio. Perto dali, restos mortais. Era um trecho isolado da floresta, parte de uma área de controle de enchentes do Corpo de Engenheiros do Exército, o tipo de lugar que só os moradores locais sabiam que existia. Holly foi encontrada vestindo uma camiseta, macacão e apenas um sapato. O outro era o que seu irmão havia encontrado no dia que ela desapareceu. Rapidamente ficou claro que era ela, a criança que todos procuravam. Devido ao longo período de tempo decorrido, seu corpo estava em avançado estado de decomposição. Os investigadores não conseguiram determinar exatamente como ela morreu, nem mesmo confirmar se ela havia sido agredida sexualmente. Mas era óbvio que ela havia sido sequestrada e assassinada. Sua família, seus amigos e toda a comunidade ficaram devastados. Quem fez isso tentou deixar que o calor, a vida selvagem e o próprio tempo destruíssem as evidências. E provavelmente, se aqueles caçadores não tivessem passado por aquele local naquele momento, ela talvez nunca tivesse sido encontrada. Essa descoberta marcou a cidade. Para os investigadores foi o início de um novo pesadelo. Eles tinham um corpo, mas não tinham a causa da morte. Um crime, mas nenhum suspeito. E a cada dia que passava, as pistas esfriavam. Ao longo dos anos, os investigadores seguiram praticamente todas as pistas possíveis no caso de Holly, e foram muitas. Cada uma parecia promissora por cerca de 5 minutos, antes de se revelar um beco sem saída. A primeira pista que os detetives acompanharam foi a da caminhonete vista. Aquela caminhonete clara que as meninas viram naquele dia com aquele motorista suspeito foi a pista que os policiais levaram mais a sério, mas era um caso muito difícil. Muitos moradores da região tinham uma caminhonete de cor clara, a polícia não tinha a placa, tinha uma breve descrição do motorista, então aquilo era muito difícil. A polícia não fazia ideia de como seguiria com aquela pista, mas eles acreditavam que o motorista pudesse ser o assassino da Holly. A partir daí, teorias se dividiram. Alguns investigadores acreditavam que se tratava de um crime de oportunidade. Holly simplesmente estava no lugar errado e na hora errada, e alguém decidiu atacá-la. Outros acreditavam que ela poderia ter sido alvo de um ataque premeditado. Talvez por alguém que soubesse que a família frequentava aquela casa de campo todos os verões. De qualquer forma, isso não foi obra de um estranho de passagem. Quem fez isso conhecia a área, especialmente a mata, onde o corpo dela foi encontrado. Os moradores locais disseram que aquele lugar é o tipo de local que você só encontraria se estivesse caçando, pescando ou tendo vivido ali a vida toda. Logo no início, a polícia estava de olho em um homem chamado Randy Stranger. Ele estava morando em uma barraca na mesma floresta onde os restos mortais de Holly foram encontrados. Ele negou qualquer envolvimento com o desaparecimento dela e cooperou na maior parte do tempo, mas tinha um histórico duvidoso com a polícia, o que deixou as pessoas apreensivas. Que alguns anos depois, outra garota da mesma região, Molly Bish, desapareceu. Molly tinha 16 anos e trabalhava como salva-vidas no lago Comiskey Pond, em Warren,
no verão de 2000. Sua mãe a deixou lá para o seu turno numa certa manhã, e ela nunca mais foi vista com vida. Quase 3 anos depois, caçadores encontraram pedaços de seu maiô e em seguida fragmentos de ossos. Molly também havia sido sequestrada e assassinada. Quando Molly tinha apenas 10 anos, a mesma idade de Holly quando ela foi levada, ela escreveu uma carta para a família de Holly depois de ver a reportagem no noticiário. A carta dizia: "Sinto muito, gostaria de poder ajudar. Holly é uma menina muito bonita. Ela é quase da minha altura. Gostaria de ter conhecido Holly. Espero que a tenham encontrado. Assinado Molly Bish." A mãe da Molly disse que ela ficou muito assustada com esse caso, ela não parava de pensar naquilo, então a mãe sugeriu que ela escrevesse uma carta para a família dando um conforto. Então é algo extremamente assustador a gente imaginar que a Molly conhecia o caso da Holly e alguns anos depois a mesma coisa aconteceu com ela. É aqui que as coisas se cruzam. Um dos principais suspeitos no caso de Molly Bish é um homem chamado Rodney Stranger, que por acaso era irmão de Ranger Stranger, um dos suspeitos no caso de Holly. Rodney é quase idêntico ao retrato falado feito por uma testemunha ocular no caso de Molly, e tem um histórico violento. Ele está atualmente preso por assassinar sua namorada em 2009. Ele nega ter matado Molly. Mesmo assim, a polícia nunca acusou nenhum dos irmãos Stranger em relação a nenhum dos assassinatos. Mas as coincidências são assustadoras demais para serem ignoradas. Há mais um nome que surgiu neste caso. Um homem que os investigadores pensaram, durante algum tempo, que poderia finalmente ser a resposta para tudo. Gerald Battistoni. Em 2011, a polícia começou a investigar Gerald como possível suspeito no assassinato de Holly. Ele era um criminoso violento, um sujeito mau que deixou um rastro de dor por onde passou. No início da década de 90, por volta da mesma época em que Holly desapareceu, ele foi condenado por abusar da filha adolescente de sua namorada. É aí que as coisas ficam assustadoras. Essa mesma namorada era corretora de imóveis e na época do sequestro de Holly, estava mostrando uma casa perto da casa de campo dos avós de Holly, em Sturbridge. A proximidade levantou suspeitas. Os investigadores não podiam ignorar a coincidência. O local, o momento, o histórico de violência, tudo parecia muito próximo para ser mera coincidência. Quando seu nome começou a aparecer em reportagens ligando ao assassinato de Holly e Molly Bish, Gerald reagiu como muitos homens culpados reagem quando a situação fica insustentável. Ele tentou tirar a própria vida. Isso aconteceu em novembro de 2011. Ele sobreviveu à tentativa, mas 3 anos depois, em 11 de novembro de 2014, foi encontrado morto, aos 52 anos. Há anos circulam teorias sobre o envolvimento de Gerald. Alguns investigadores acreditam que seu perfil criminal se encaixa perfeitamente nos 2 crimes. Outros dizem que não havia provas suficientes para ligá-lo diretamente a nenhum dos casos. Até mesmo o irmão mais novo de Holly, Zachary, lembrou-se de ter visto um homem perto da cerca naquele dia. O suficiente para ajudar a criar um retrato falado que se assemelhava notavelmente tanto com Randy, tanto com Gerald. Então, em 2012, os investigadores incluíram um novo nome na história: David Pouliot. David era um caçador local que passou anos pescando e caçando naquela mesma área. Testes forenses e evidências encontradas perto dos restos mortais de Holly o ligaram ao crime. Evidências significativas, segundo a polícia, mas não foram suficientes para confirmar que ele era o assassino. David morreu em 2003, aos 49 anos, de insuficiência cardíaca. Em 1º de fevereiro de 2023, o Ministério Público do Condado de Hampden divulgou uma nova prova ao público, uma regata branca com a palavra Boston, escrita em letras rosas, azuis e roxas. Ela havia sido encontrada perto do corpo de Holly, em 1993. Os investigadores esperam que alguém a reconheça, talvez se lembre de ter tido uma igual, de ter vendido uma ou de ter visto alguém usando naquela época. Os investigadores afirmam ter preservado muitas evidências da cena original do crime, incluindo DNA, e estão reanalisando tudo com a tecnologia atual. E então, recentemente, em outubro de 2025, o caso deu mais um passo adiante. As autoridades anunciaram uma campanha de genealogia genética, pedindo aos moradores do oeste de Massachusetts que fornecessem amostras de saliva para ajudar a identificar parentes distantes do assassino desconhecido. O promotor público Anthony Gullini resumiu tudo da melhor forma. Cada nova amostra de DNA tem o poder de nos aproximar da verdade.
Holly merece justiça e sua família merece respostas. Esse esforço visa homenageá-la e usar todas as ferramentas possíveis para encontrar o responsável. Ainda assim, mais de 30 anos depois, não houve uma prisão, nenhuma confissão. A causa da morte nunca foi determinada, o que torna o motivo praticamente impossível de definir. As provas se deterioraram, as memórias das testemunhas se tornaram confusas, e várias pessoas de interesse apareceram e desapareceram sem que nenhuma acusação fosse formalizada. O caso de Molly Bish também permanece sem solução. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que se trata de um caso muito delicado, mas digamos que nós temos dois casos aqui sem solução, o da Holly e o da Molly. O que faz a gente pensar, será que esse assassino é o responsável por esses dois casos? Então a gente viu que tem um grande movimento feito em Massachusetts para que a polícia consiga de alguma forma descobrir quem é o assassino com esses novos testes de DNA, o que faz a gente pensar e torcer para que eles encontrem o assassino da Holly e que ele seja o mesmo que tirou a vida da Molly naquele dia. Então a polícia resolveria dois casos ao mesmo tempo. Então, qualquer nova informação sobre esse caso da Holly, eu conto aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.